Olá, sou Gilberto da Silva Francisco, professor de História Antiga da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, e hoje eu converso com o pesquisador José Ernesto Moura Knust, mais popularmente conhecido como Zé Knust. E o tema da nossa conversa vai ser História Global e República Romana. Bom, o Zé, ele fez graduação e pós-graduação na Universidade Federal Fluminense. E seu mestrado, que foi orientado pela professora Sônia Regina Rebel de Araújo, tem o título Senhores de Escravos, Senhores da Razão, Racionalidade Ideológica e a Vila Escravista na República Romana, século II e I a.C. E o doutorado é orientado pela mesma professora e tem o título Comunidades Camponesas e a Expansão do Poder Aristocrático na Itália Romana dos séculos terceiro, primeiro antes de Cristo. E atualmente o Zé é professor do Instituto Federal Fluminense. Então, Zé, eu gostaria de agradecer pela sua, enfim, disponibilidade e disposição de, enfim, conversar sobre os temas que você vem pesquisando. E gostaria de colocar já inicialmente uma questão para você sobre a ideia de história global, né? Porque lembrando um pouco o Sebastian Conrad, que foi o que sintetizou, digamos assim, a ideia, né, no livro da História Global, Uhum. ele vai dizer que tem três histórias globais, né? Uma que são até tem alguma interação entre essas três. Uma primeira que é uma história de tendência universalista, uma história de tudo. A outra é uma história das conexões e a outra é uma mais baseada na ideia de interação. Qual que é a história global que mais te interessa e como a gente pode pensar nessa ferramenta, né, nessa ideia, para discutir a República Romana? Uhum. Bom, antes de agradecer muito o convite de estar participando. A, a, a iniciativa é muito legal, queria, né, te dar os parabéns também por essa iniciativa e agradecer a possibilidade de participar dela. Você disse bem, o Conrad é uma referência importante, né, para sistematizar o que é a história global. Tem né, esse livro dele, O que é a História Global, é muito útil para como síntese das reflexões sobre e apresentação de possibilidades de caminhos para a história global. E eu acho assim, na verdade, essas três possibilidades, elas, o próprio Conrad trata a última, né, a história dos sistemas integrados como a mais interessante, a que pode gerar reflexões mais interessantes. Mas, ao mesmo tempo, tanto a história das conexões quanto uma história de perspectiva universalista são relevantes para a gente pensar a história antiga, porque a história antiga se encaixa na reflexão sobre história global um problema amplo sobre as histórias globais pré-globalização. Então, a partir do momento da globalização capitalista, que o globo está conectado e crescentemente integrado num sistema, é mais fácil você pensar o que é a história global. A história global é a história do globo. A grande questão é antes disso. Antes de você ter um sistema global, o que significa história global? Então, essa divisão dele fica mais importante para a gente. Então, você vai tentar identificar pré-globalização, globalizações específicas, a criação de sistemas integrados em lugares geograficamente específicos. Isso tem um campo enorme para se pensar, é muito interessante. E pensando no caso da República Romana, pensar o Mediterrâneo como um sistema integrado e a República Romana como parte desse sistema integrado é um caminho com muito potencial. Muita gente tem trabalhado dentro dessa perspectiva e é muito interessante. Mas a gente pode pensar também a questão das conexões. Então, esse sistema integrado que você identificar com o Mediterrâneo, ou com o Mediterrâneo Central, ou com a Itália do período republicano romano, como é que ele se conecta com outros sistemas integrados. Então, a história global também pode funcionar dessa maneira, porque você pode ter regiões que não formam um sistema integrado claramente, mas elas se conectam e se influenciam de uma maneira importante. E isso pode trazer umas reflexões interessantes para a história antiga em geral e para a Roma republicana em particular. E, por fim, essa história de caráter mais universalista, mesmo assim, é uma perspectiva que é meio criticada dentro da história global, como assim, se não tem conexão, se não tem integração, não é exatamente história global, mas eu ainda assim acho que ela tem uma importância na construção de grandes narrativas. Então, quando você vai construir uma grande narrativa sobre o globo
pré-globalização, você precisa pensar de alguma maneira as histórias paralelas que não estão conectadas, mas de alguma maneira se comparam, ou de alguma maneira precisam ser colocadas lado a lado para construir uma grande narrativa. E aí a história republicana de Roma entra dentro desse grande escopo que a gente pode pensar em histórias comparadas, enfim, dessas globalizações variadas que você tem no mundo pré-globalização. Certo. A gente vinha conversando um pouco, né, antes sobre as narrativas tradicionais sobre Roma na antiguidade, porque quando a gente pensa no Império, a perspectiva global ela é quase, enfim, ela é explícita. Né? O Mediterrâneo está lá colocado como domínio de um império. Mas nesse processo da organização do império, né, nesse processo anterior, Roma não necessariamente é pensada a partir desse referencial mediterrâneo. Né? E aí a história global ajudaria a pensar um pouco esse contexto. Então, como que você vê a República Romana a partir de leituras globais? Como que essa história global ela pode ajudar a pensar a República especificamente? Isso é muito interessante porque coloca a questão do que gera a integração, que gera essa unidade que você vai chamar de global, mediterrânica, ou como você quiser. Para a história recente, para a história do capitalismo, a economia, as integrações econômicas, os fluxos econômicos são essa linha que amarra as diferentes realidades e juntando elas num sistema integrado, global. Para as realidades antigas, o império muitas vezes foi colocado como o fator que gera essa integração. Então, o Império Romano seria um sistema integrado porque Roma, enquanto império, integra essas regiões, cria laços políticos, estabelece conexões, mesmo econômicas no sentido tributário, etc., e cria um sistema. A grande pergunta é, então, Roma, a cidade de Roma, é a produtora desse sistema global mediterrâneo ao construir o império? E essa perspectiva global para o estudo do Mediterrâneo antes do Império Romano tem apontado na direção que não é o caso. Não é Roma que integra o Mediterrâneo, mas, na verdade, Roma se sobrepõe a uma integração que acontece antes. Então, você tem um movimento de integração, e aí a grande questão é o que integra, como integra e por que integra, quem se beneficia dessa integração, quem não se beneficia dessa integração, quem é marginalizado nessa integração, quem assume centros de poder nessa integração. E Roma, aos poucos, num longo processo que dura alguns séculos, se torna uma hegemônica e acaba por dominar e transformar num império um sistema integrado que já existia previamente, pelo menos em algum nível. Então, pensar a República Romana dentro desse contexto é tirar um pouco de Roma a agência única, Roma como um único sujeito dentro do Mediterrâneo. Ao conquistá-lo, transforma aquilo num sistema mundo, e colocar Roma como parte de um sistema mais complexo de conexões, integrações e transformações que formam um sistema mediterrâneo que, no final de um longo processo, que tem etapas variadas, vai gerar um império, que é o Império Romano. Ok. Mas recentemente, ano passado, né, você publicou um artigo explorando essa questão, né, dessa uma leitura global nesse contexto da República Romana, em um caso específico, que é o caso de uma família, né, plebeia, são os Plaustos, do século IV antes de Cristo. Então, eu gostaria que você falasse um pouco como essa perspectiva global te ajuda a entender esse tema que, segundo você lá no seu artigo, é muito constantemente colocado pela bibliografia como um fato de uma história mais interna, né? É muito mais uma história interna do que uma história com tendências de articulações mais amplas e tudo isso. Como que a história global te ajuda a pensar nos Plaustos? Então, a história global tem uma crítica que é central em termos metodológicos para a história global, que é o que eles chamam a crítica ao internalismo metodológico, que é a ideia de que dentro de um container específico, que normalmente é pensado como um Estado-nação, ou nos momentos históricos em que não existe um Estado-nação, algo que assume o lugar da figura do Estado-nação, então pode ser um recorte mais genérico, como sociedade,
povo ou cidade-estado pode assumir esse recorte. Então, a crítica é não só coisas que acontecem dentro desse recorte explicam as transformações que acontecem dentro desse recorte. Então, se a gente pensa na história da Roma republicana, como esse container histórico, e você tem diversas dinâmicas históricas ali dentro. Uma das mais famosas é o famoso conflito entre patrícios e plebeus, e o desenvolvimento histórico mais importante é a emancipação da plebe, ou seja, o processo em que a plebe romana consegue romper a oligarquia que os patrícios tinham estabelecido e assumir posições de poder dentro da República Romana. Então, desde Tito Livio, isso está lá estabelecido como o grande movimento histórico da história da República Romana. E o que eu tento mostrar nesse artigo, usando o caso dos Plaucios como um exemplo, é que para entender a emancipação da plebe, ou seja, para entender o movimento tradicionalmente entendido como história interna de Roma, você precisa entender o que está acontecendo fora de Roma. Nesse artigo em particular, eu nem vou muito longe de Roma, eu estudo Roma conectada com o entorno de Roma, que a gente chama ali de Itália Central Tirrênica, ou seja, parte da Itália justamente no entorno de Roma, ao norte, ao sul de Roma. Seria possível, eu imagino, conectar isso até num escopo um pouco maior, até mediterrâneo mesmo. Mas nesse artigo eu não vou longe. Mas o que eu tento mostrar é que essa família dos Plaucios é um bom exemplo para pensar isso, por quê? Ela é uma família plebeia, uma das primeiras famílias plebeias que consegue atingir o consulado, ou seja, depois que o movimento plebeu consegue essa vitória dos cônsules romanos poderem ser plebeus, não só patrícios, os Plaucios são uma das primeiras famílias plebeias a colocar um membro de sua família como cônsul. E que família é essa? Outras famílias plebeias que fazem a mesma vitória, né, fazem o mesmo movimento, são identificadas nos textos como famílias tradicionais, já antigas dentro de Roma, que, mesmo sendo plebeias, tinham alguma importância e vinham num crescente de importância dentro da pública. Os Plaucios não aparecem. A primeira grande notícia que a gente tem sobre os Plaucios é ele chegando no consulado. Então, assim, de onde veio essa família? Quem é essa família? E alguns estudiosos, sobretudo Nicola Terrenato, que é um arqueólogo italiano que estudou essa família e tentou mapear quem eles eram, vai identificando a partir de algumas fontes epigráficas encontradas na Etrúria, ao sul de Roma também, que essa família circulava em várias cidades importantes no entorno de Roma. E depois que eles chegam ao poder em Roma, quando eles são cônsules, a atuação política deles continua sendo nesses lugares, onde os dados epigráficos mostram com que eles já tinham conexões. Qual a interpretação possível aqui? Que essa é uma família que vem de fora de Roma e entra em Roma como plebeia. Ou seja, você precisa entender o movimento plebeu não só pelo que acontece dentro de Roma, mas pelas conexões de Roma com as regiões no entorno. E aí essa família plebeia, ela entra em Roma, usa o movimento plebeu para conseguir poder dentro de Roma e usa esse poder romano para interferir nas regiões de onde eles vieram. Ou seja, essa história é conectada o tempo todo. Não é essa família que entra em Roma e vira romana. É uma família que entra em Roma, ganha status dentro da política romana e continua interessada em coisas que estão acontecendo nas fronteiras da República Romana. Então, esse movimento para transbordar o recorte República Romana que a História Global emitiu nesse artigo. Bom, Zé, muito obrigado enfim, por apresentar de forma tão interessante aí esses temas. E eu gostaria de dizer para quem está assistindo o vídeo que o Zé vai deixar algumas referências bibliográficas relacionadas a esse papo aqui que a gente teve, que vocês podem encontrar depois na descrição desse vídeo. Então, Zé, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.